Um cofre blindado cheio de barras de ouro maciço. Isso é o que os agentes federais encontraram quando invadiram um esconderijo secreto durante uma das maiores operações policiais da história recente do Brasil. Mas o ouro não era o que mais assustava. O que paralisou o governo e jogou o Brasil em desespero absoluto foi o que estava guardado ao lado do metal precioso. Anotações manuscritas, uma contabilidade paralela clandestina, registros detalhados com o nome de Luiz Inácio Lula da Silva e referências diretas ao seu filho, o Lulinha. Esses documentos, agora nas mãos da Polícia Federal, podem mudar o curso da história política do Brasil. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do ministro André Mendonça, com aval da Procuradoria-Geral da República. Não foi uma ação improvisada, foi uma ofensiva cirúrgica, planejada para atingir 16 alvos estratégicos ao mesmo tempo, simultaneamente, em diferentes pontos do país, incluindo o Ceará e o Distrito Federal. O objetivo era claro: impedir fugas cinematográficas e evitar que arquivos fossem destruídos antes que a Polícia Federal pudesse chegar. E o golpe foi devastador. No total, 16 pessoas foram presas preventivamente. Entre os detidos, havia até uma deputada federal que já usava a tornozeleira eletrônica por sentenças anteriores. A rede havia se fechado. E para o governo Lula, o jogo virou de maneira que ninguém esperava. Para entender a dimensão do que está acontecendo, é preciso compreender como esse esquema funcionou. A estrutura criminosa operava com uma brutalidade sem precedentes. Associações fantasmas, criadas no papel, sem qualquer atividade real, eram usadas para firmar contratos com o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Essas entidades fictícias utilizavam assinaturas falsificadas e se aproveitavam de vazamentos de dados para inserir descontos indevidos diretamente na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. O dinheiro saía automaticamente, mês após mês, sem que as vítimas soubessem, sem que pudessem se defender. Eram idosos, pessoas que passaram décadas trabalhando, contribuindo, esperando por uma aposentadoria digna. E esse dinheiro, que deveria garantir alimentação, remédios, aluguel, era desviado antes mesmo de chegar às suas mãos. Transformada em mansões, automóveis importados de alto padrão, joias raras, embarcações, artigos de luxo avaliados em milhões de reais. O dinheiro arrancado da mesa e do comprimido de um idoso virou ostentação nas mãos de quem deveria protegê-lo. Quem conhece alguém que já teve o benefício descontado indevidamente, sabe exatamente do que se fala. Essa dor é real, essa humilhação é concreta. O esquema começou a desmoronar de forma definitiva depois que o ministro André Mendonça homologou acordos de colaboração premiada. Os próprios operadores do esquema, diante do medo de apodrecer na prisão, abriram a boca. Revelaram os caminhos do dinheiro, os nomes, os valores, as rotas. E o que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, a CGU, encontraram quando seguiram essas pistas foi além de qualquer projeção. O cofre blindado com barras de ouro maciço era apenas o símbolo mais visível de uma estrutura que havia penetrado fundo no tecido do poder. Os agentes federais executaram os mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal e depararam com uma cena que parecia roteiro de filme. O cofre estava escondido em um local secreto. Dentro dele, barras de ouro sólido. Mas foi o material ao redor que desencadeou o verdadeiro pânico nos palácios do governo. Anotações arrogantes, registros manuscritos, uma contabilidade paralela com o nome do presidente Lula e do Lulinha. Referências que apontavam para o núcleo político do PT, o Partido dos Trabalhadores, aquele segmento que sempre se considerou intocável no país. A Polícia Federal agora precisa investigar a natureza exata dessas conexões. O que significam esses registros? Qual é a linha traçada entre os operadores do esquema e o topo da cadeia de distribuição de recursos? O disfarce acabou. A investigação cruzou a linha técnica e atingiu o coração político do partido no poder. André Mendonça agiu com mão de ferro. Depois de receber o sinal verde da Procuradoria-Geral da República, o ministro do Supremo Tribunal Federal ordenou a prisão preventiva das 16 metas estratégicas do sistema. A justificativa era precisa. Havia risco concreto de fuga e de destruição de provas.
O ataque foi tão devastador que um dos investigados, já monitorado por tornozeleira eletrônica, foi alcançado mesmo assim. A rede se fechou em torno de pessoas que acreditavam estar protegidas. Mansões foram confiscadas, carros de luxo foram apreendidos, joias raras, embarcações, dinheiro em espécie, tudo isso foi recolhido pela Polícia Federal e já está habilitado para leilão judicial. O INSS, que havia perdido recursos em escala bilionária, corre agora atrás do prejuízo e promete devolver cada centavo aos aposentados. Mas a dimensão do estrago financeiro é colossal e o dano político para o governo Lula pode ser ainda maior do que o financeiro. O impacto social dessa operação é quase impossível de calcular em sua totalidade. Os aposentados e pensionistas do INSS representam um dos segmentos mais vulneráveis da população brasileira. São milhões de brasileiros humildes que dependem desse benefício para sobreviver. Quando a narrativa que se consolida é a de que dinheiro foi roubado da folha de pagamento desses trabalhadores para financiar a elite do poder, a reação popular é visceral. Não é abstrata, é pessoal. É a raiva de quem já viu um avô reclamar de desconto que não reconhecia no extrato. É a indignação de quem passou meses tentando resolver um débito indevido numa fila de atendimento que nunca terminava. Esse é o combustível mais inflamável que a oposição poderia ter nas mãos, e ela tem agora, em abundância. A atuação do ministro André Mendonça demonstra que o topo do judiciário está disposto a aprofundar as investigações, mesmo quando elas esbarram em figuras do legislativo e apontam conexões com o executivo. A homologação dos acordos de colaboração premiada e as apreensões imediatas de bens de luxo indicam que a estrutura técnica da Polícia Federal e da CGU conseguiu montar um quebra-cabeça sólido o suficiente para resistir a tentativas de sabotagem política. Essa operação não é frágil, ela foi construída para durar. O cenário que se desenha para os próximos meses é de pressão extraordinária sobre Brasília. As novas fases da investigação estão sendo mantidas em sigilo, mas o conteúdo das colaborações premiadas, à medida que se torna público, vai obrigar o governo a gastar uma quantidade gigantesca de energia tentando conter os danos e afastar suspeitas sobre sua cadeia de comando. Cada nova revelação vai exigir uma resposta, e cada resposta vai custar capital político que o governo já não tem de sobra. O ouro foi confiscado, os documentos estão nas mãos da Polícia Federal. O nome de Lula está no centro da tempestade. E a pergunta que o Brasil inteiro está fazendo agora, a pergunta que não sai da cabeça de ninguém que acompanha esse caso, é esta: até onde vai chegar? Será que as instituições têm força suficiente para levar esse processo até o fim, independentemente de quem esteja no caminho? Ou alguma engrenagem do sistema vai tentar, mais uma vez, fazer o tempo trabalhar a favor dos poderosos? O povo brasileiro já viu esse filme antes, já esperou, já acreditou, já foi decepcionado. E talvez seja exatamente por isso que o que acontece agora pesa tanto. Porque desta vez há barras de ouro apreendidas, há colaboradores falando, há documentos com nomes, há 16 pessoas presas, há uma deputada federal com tornozeleira sendo levada. O Brasil de hoje não é mais o mesmo de antes. E o que cada um de nós faz com essa informação, o que exigimos das instituições, o que toleramos e o que recusamos tolerar é o que vai definir o que vem depois.